A paz seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras que eu fiquei me devendo, e aí que bom que eu tenho essa oportunidade de abrir hoje. Eu gostaria de ler junto com os irmãos, ou sob a apreciação de todos, Isaías 53. Os irmãos podem acompanhar a leitura sentado de forma reflexiva. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Sei que é um texto conhecido de todos nós, e não comentaríamos palavra por palavra, versículo por versículo, porque não temos tempo suficiente para a quantidade de mensagens, de conselhos, de prevenições, de alertas e de confortos que está aqui. Eu fico com a primeira pergunta, que é o primeiro versículo: quem deu crédito à nossa pregação?
Quem acreditou no que nós pregamos? Quem acreditou no que nós falamos? Quem acreditou no que nós anunciamos? Quem acreditou nas obras que fizemos? Nas maravilhas que realizamos? Quem creu na nossa aparência inaparente? Quem creu nas nossas palavras severas, bondosas, carinhosas? Quem creu na nossa mensagem, no que transmitimos com a nossa vida? Quem creu? A princípio, fica parecendo que estamos falando de nossa tarefa, de nosso ministério, de nossa função e da nossa tarefa que o Senhor nos deu aqui na terra. É sim, mas secundário. Porque a pergunta é: quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí eu sempre me perguntei, toda vez que eu leio, pergunto novamente: nós quem? Nós quem? Nossa pregação, nós quem? A quem o Espírito de conselho está se referindo aí? A quem o Espírito de temor do Senhor está se referindo aí? A quem o Espírito da profecia está se referindo aí? A quem o Espírito de Cristo está se referindo aí? Nós quem? Nós quem? O Espírito de conselho, o conselheiro, está nessa pregação. Nós quem? O Espírito do Deus forte está nessa pregação. Se você tiver tempo para refletir, você vai encontrar cada um deles por entre os versículos, tomando a palavra e falando. Nós quem? O Espírito de Deus. Nós quem? O Espírito de Filho. Nós quem? O Espírito da paz, o Pai da eternidade. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mas nós quem? Nós encontramos uma passagem bíblica no capítulo 6 de Isaías, Deus convidando o homem para entrar nessa comitiva. Talvez comitiva não satisfaça, nessa assembleia, nesse ajuntamento, Deus convidando o homem para fazer parte desse exército. Pegou a pessoa de Isaías para deixar como exemplo para nós. Quem? O Espírito da profecia, o Espírito da revelação, o Espírito de verdade, o Espírito de Cristo. Tomou Isaías para nos passar uma mensagem, convidando o homem para fazer parte dessa organização. Ai, mas parece tão secular como fala organização. Aí Jesus usou uma palavra que não tinha usado até ali, a eclésia, igreja. Para fazer parte desta eclésia, o homem foi convidado. Bendito seja Deus. Para esta pregação, para a nossa pregação, para a principal pregação, porque o mundo inteiro reconhece que é um versículo na Bíblia que, se o homem esquecer de toda ela e se lembrar de João 3,16 ou 14 a 16, só para poder citar um versículo só, João 3,16, está lá o pregador falando dele e falando dos 7 Espíritos de Deus sobre ele.
Porque foi visto um cordeiro com 7 olhos, e cada um representava o Espírito de Deus espalhado por todo